Agora, no dia 31 de outubro, fez 10 anos da minha queda. Uma inflexão na minha vida. Eu não estava bêbado, eu não tinha tomado nada. Eu estava andando de costas no palco. Naquela noite tinham colocado uma passarela no palco. Eu lembro que o Ives estava tocando guitarra na passarela. Eu vou até o Ives, passo por ele e continuo. O Ives estava mais ou menos no meio da passarela. Então eu ando até o Ives, passo por ele e me afasto dele andando de costas, o resto da passarela. Pensando em parar um pouco adiante e ficar olhando para ele. Eu estaria na ponta da passarela olhando para ele no meio da passarela, onde ele estava no meio da passarela. Só que eu dou um passo a mais e caio para trás. Eu não lembro de nada. Eu quebro vários ossos, eu quebro o meu crânio, eu quebro algumas vértebras, umas 3 ou 4 vértebras, quebro 2 costelas, o meu sacro, que é o último osso aqui embaixo, no cóccix, perto do cóccix. Quebro, acho que alguma coisa na minha mão também. Primeiro eu caio aos pés de um bombeiro. Ele estava como espectador, ele estava vendo o show do Capital. Imagina isso, o cara estava vendo o show, cai o vocalista aos pés dele. E ele disse, então o relato do que aconteceu ali na hora, a gente tem é dele. Ele que nos disse o que aconteceu. E ele me disse que eu cheguei a parar de respirar. Ele consegue me reavivar. Eu volto a respirar, mas eles me põem num avião e me levam imediatamente aqui para São Paulo e eu vou parar no Sírio. As figuras mais presentes foram a minha mulher, a Maria, e meu pai. E é muito difícil você se reerguer, é muito dolorido, é muito lento. As primeiras sessões de fisioterapia é botando um pé na frente do outro. Levei meses de reabilitação. Eu só consegui voltar a dar show 6 meses depois. E mesmo assim com muita dor. Tendo que fazer fisioterapia, alongamento antes e depois do show. As pessoas me perguntam se eu mudei, se algo em mim mudou. Fisicamente, a única sequela que eu sinto é uma mudança no meu olfato. Tem que perguntar para um neurologista exatamente por quê. Mas eu sinto, às vezes, meu nariz me diz que eu sinto cheiro de queimado e quando não tem, ou o meu cérebro entende errado os diferentes cheiros, ou deixa de perceber alguns. Mas quanto a uma epifania de eu entender o sentido da vida, eu não sou uma pessoa religiosa e nem me tornei também na minha recuperação. O que eu fiz depois da recuperação foi agradecer, voltei à cidade, fui procurar o bombeiro, fui até ele, eu expressei em público o máximo que eu podia a minha gratidão ao Corpo de Bombeiros e até hoje, toda vez que eu encontro um bombeiro, eu aperto a mão e agradeço. Eu acho que eu passei a me preocupar mais com o modo que o Capital ia ser percebido, o legado do Capital, o meu legado artístico, musical. Os discos que são feitos depois do acidente são, na minha opinião, muito diferentes do que vem antes. Logo depois, durante o acidente, a gente estava ainda gravando o Das Kapital. Quando eu volto, as bases já tinham sido gravadas e esse disco já é o começo dessa virada, dessa pequena mudança. Ele é um disco onde a gente procura um produtor diferente, a gente procura o produtor do Planet Hemp, do Marcelo D2, o Davi Corcos. A gente já estava buscando uma outra sonoridade, a gente faz já no Das Kapital, talvez, na minha opinião, um dos melhores discos do Capital. A gente já faz um disco mais sério. O disco seguinte, de novo, é com o Davi Corcos, e dessa vez a gente vai buscar as nossas raízes, deliberadamente, as nossas raízes de punk rock, e a gente faz talvez possivelmente o disco mais pesado do Capital, mais com as letras mais politizadas, o disco mais visceral do Capital em muitos anos. Depois desse disco a gente faz Viva a Revolução, com muitas músicas baseadas no que aconteceu nas manifestações de junho. Eu já vi as pessoas se referirem a essas manifestações como a Revolução do Vinagre ou algo parecido, mas o disco foi muito inspirado em coisas que aconteceram durante aqueles dias. A gente vai procurando novas associações. O disco seguinte, a gente vai gravar o ao vivo em Nova York e a gente faz
ao vivo não, acústico em Nova York, e a gente faz um acústico turbinado, onde todos os violões estão processados, e a gente, em vez de procurar parcerias óbvias ou talvez naturais, que seriam pessoas dentro do rock brasileiro, a gente procura gente de fora do rock brasileiro, a gente procura o Seu Jorge e o Lenine. Então, e a releitura das músicas, o disco é produzido pelo Liminha e tem a participação também do Thiago Castanho, ou seja, ele é um disco conceitualmente mais denso, mesmo sendo um acústico. E logo depois desse disco, a gente ainda vai e procura o Lucas do Fresno e a gente faz o Sonora, que é um disco onde o Capital experimenta timbres novos, arranjos novos, parcerias novas também. E esse foi o último. Então, isso está me ocorrendo agora enquanto eu estou falando com vocês, porque estava passando pela minha cabeça o que aconteceu depois do acidente. A única coisa que eu lembro que aconteceu de diferente é que o Capital vai numa outra direção musical. O Capital fica mais sério, eu tenho a impressão. E nunca tinha me ocorrido até agora, realmente, quando eu estou pensando no assunto, que é talvez ligado à percepção do seu legado, sabe? De você começar a perceber de como é que você vai ser lembrado. E eu pensei que quero ser lembrado como um roqueiro sério. Mesmo uma banda veterana como Capital, mesmo uma banda que está na estrada há tanto tempo, eu acho que é possível sim você buscar desafios novos, você sair da sua zona de conforto e você fazer sem negar a sua identidade, sem negar o seu passado, sem voltar as costas para o longo caminho que você trilhou. É possível você fazer um esforço para surpreender a você mesmo e a plateia. Nesses últimos 5 discos pós-acidente, esse esforço da busca de uma aprimoração, de uma melhora, de um aprimoramento, não sei qual é a palavra, de um refinamento artístico foi enfatizado nesses 3 discos. Houve uma ênfase em busca da qualidade. E eu acho que isso está ligado ao pós-acidente.